Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, e a gente continua melhorando. Olha a qualidade desse vídeo, a qualidade desse áudio. Olha esse ambiente onde a gente está. Quer dizer, é o mesmo que vocês já conhecem, mas com algumas coisas diferentes. O pessoal que faz as edições dos meus vídeos, né? LC Motion, a LC não sei o que lá em inglês aí, falou assim: pastor, bora fazer um quadro aí, pergunte ao pastor, pergunta e resposta com o pastor Eliseu, alguma coisa assim. E olha o que mandaram aqui pra mim. Esse negócio de que Jesus morreu para todos é nova invenção dos arminianos e da Assembleia de Deus? Pois bem, eu vou provar que não. Eu vou mostrar para vocês aqui só pelo apóstolo João. E também, segundo lugar, eu vou mostrar, depois eu falo. Então, bora lá? João 1,29, por exemplo, diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, naquela poderosa pregação de João Batista. João Batista é uma coisa, o apóstolo que escreveu o Evangelho segundo escreveu João é outra. Alguns calvinistas dizem que ali, né, o cordeiro que tira o pecado do mundo, não é uma afirmação de todas as pessoas, mas apenas o cordeiro que tira o pecado de homens e tribos onde tem pessoas eleitas. Calvino, o autor da doutrina calvinista, contradiz essas afirmações quando ele explica esse texto. Ele diz que quando João disse que Jesus tira o pecado do mundo, João estava estendendo em sua pregação essa benevolência de Jesus indiscriminadamente a toda a raça humana. Comentário de João Calvino, volume 1 do Evangelho segundo escreveu João, na página 68. E o cara é um grande exegeta, meu irmão. João 3,16, por exemplo, também diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lutero chamou esse versículo de o centro do Evangelho. Lutero disse que esse versículo é o Evangelho em miniatura. Lutero disse que esse versículo é digno de ser escrito em letras de ouro, não sobre o papel, mas, se possível, sobre o coração. Alguns estão dizendo que ali Deus não amou o mundo inteiro de todas as pessoas, ou com todas as pessoas, mas o mundo dos seus eleitos, e que Deus deu seu Filho apenas pelos eleitos. Traduzir a palavra cosmos ou mundo por eleitos é impor ao texto um pensamento estranho. Até porque, em João, a palavra cosmos, na maioria das vezes, significa a raça humana. Só no Evangelho de João, tal palavra, cosmos, mundo, aparece 78 vezes e, na maioria das vezes, se refere a todas as pessoas. D. A. Carson, sincero autor calvinista, disse que o amor de Deus pelo mundo, em João 3,16, não pode ser reduzido em seu amor pelos chamados e eleitos, mas por todas as pessoas da humanidade, pois é isso que o texto diz, a gente tem que respeitar o texto, amém? Glória a Deus? A doutrina de que Jesus morreu por toda a humanidade não está apenas no Evangelho de João, mas também na primeira epístola de João, mas eu vou me manter só nos textos de João, no Evangelho e na primeira epístola, para o vídeo não ficar tão longo. Por exemplo, 1 João 2, ele diz: não pequeis, filhinhos, mas se pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo o justo, que é a propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos pecados dos crentes, mas pelos pecados do mundo inteiro. João não quer dizer que o sangue de Jesus foi derramado pelos pecados daqueles que abrangem o mundo das pessoas eleitas. Entre aspas, até engoli o S aqui. Isso é ser desleal com o texto. João está dizendo, na sua primeira epístola, no capítulo 2, que Jesus é a propiciação. Ele está descrevendo a ação graciosa de Deus que remove a culpa do pecador. Ok? Os nossos pecados, dos crentes e dos ímpios, são diferenciados nesse texto, são contrastados. Nossos pecados, não apenas os nossos, mas os do mundo inteiro, ou seja, os incrédulos também estão aqui nesse texto de 1 João, capítulo 2, mostrando que ao mesmo tempo o sangue de Jesus foi derramado para esses dois grupos, aqueles que irão crer e até por aqueles que estão rejeitando crer no único que pode salvá-los.
Talvez você diga, se Jesus morreu pelos pecados dos crentes e dos descrentes, não deveriam estes descrentes serem automaticamente salvos? Não, porque os benefícios da morte de Cristo na cruz nunca foi aplicado automaticamente na vida de ninguém. Desde o Antigo Testamento, a graça da salvação é aplicada na vida apenas de quem crê. À luz da Bíblia Sagrada, está claro que a afirmação de que Jesus morreu por todas as pessoas e que Jesus morreu por toda a humanidade não é invencionice de pentecostais, de arminianos ou de assembleanos. É uma doutrina que primariamente tem base bíblica. Mas talvez, quem comentou isso aqui, talvez você esteja falando, não que essa não seja uma origem bíblica, mas a gente não viu isso na história da igreja. E vocês ficam inventando. Será que é uma teologia nova? Tem um livro abençoadíssimo do Dr. Carlos Augusto Vailate. E ele mostra para nós, em um dos capítulos desse livro, que é a expiação ilimitada nos pais da igreja. De algum modo, ele mostra aqui que os pais da igreja sustentaram o que a gente chama de expiação ilimitada, ou seja, que a morte de Cristo foi em favor de todas as pessoas da humanidade e que o efeito da morte de Cristo, que é perdão, reconciliação, afastamento da ira de Deus, é para qualquer pessoa que creia no sacrifício do Filho de Deus. E os pais da igreja só fizeram isso porque eles aprenderam dos apóstolos, que aprenderam com Jesus, e os pais da igreja aprenderam com os apóstolos, que escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Os pais da igreja se baseavam no ensino natural das Escrituras sobre o assunto. Eu quero mostrar para vocês aqui, página 129 do livro Expiação Ilimitada. Justino de Roma. Foi da vontade do Pai do Universo que seu Cristo carregasse, por amor ao gênero humano, a maldição de todos, sabendo que ressuscitaria depois de crucificado e morto. Diálogo com Trifão. Justino de Roma escreveu: assim como os que estavam no Egito foram salvos pelo sangue do Cordeiro, da mesma forma o sangue de Cristo salvará da morte os que têm fé. O fato é que o Cordeiro Pascual antecipadamente anunciava a salvação que viria para todo o gênero humano por meio do sangue de Cristo. Clemente de Alexandria, Cristo livremente traz salvação para toda a humanidade. Será que é uma doutrina nova, meu irmão? Isso aqui foi escrito por Clemente de Alexandria. Sabe quando que esse cara viveu? De 150 a 220 depois de Cristo. Orígenes, nascido em 185 e morto em 254 depois de Cristo. De fato, conforme nossa pregação, foi pelos pecadores do mundo inteiro, para que abandonassem seus pecados e confiassem em Deus, que Jesus veio, chamado ainda segundo o uso tradicional da Bíblia, o Cristo de Deus. Novaciano de Roma escreveu: Deus quis, por meio de seu Filho, enviar por todo o mundo aos apóstolos como mestres de nossa raça, dos seres humanos, para que o gênero humano conhecesse ao seu Criador e tivesse, se houvesse desejado segui-lo, a quem, em suas orações, pudesse chamar de Pai, em vez de chamá-lo apenas de Deus. Agora, sua providência se estendeu e se estende não somente a todos e a cada um dos homens, mas também às mesmas cidades e estados cuja sorte cantou por meio dos profetas. Está claro nos pais da igreja que essa não é uma doutrina nova, não é invencionice. Você pode crer diferente, você só não pode falar esse negócio aqui. Tá, que aqui está em forma de pergunta, mas de onde surgiu essa pergunta? Dos netcrentes, webcrentes, que só fazem a diferença aí fazendo memes, pensando que teologia se faz com meme nas redes sociais. Eusébio de Cesareia.
era preciso que o Cordeiro de Deus fosse oferecido pelos outros cordeiros cuja natureza ele assumiu, até mesmo por toda a raça humana. Basílio de Cesareia. Mas uma coisa foi constatada, que era correspondente a todos os homens e dada pelo preço de redenção da nossa alma, o santo e precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele derramou por todos nós. Eu estou resumindo, tem muita coisa aqui, gente. Ambrósio de Milão. Cristo sofreu por todos, ressuscitou por todos, mas se alguém não crê em Cristo, ele se priva desse benefício geral. Desse eu gostei. Cristo sofreu por todos, ressuscitou por todos, mas se alguém não crê em Cristo, ele, esse que não crê, se priva desse benefício geral. Por último, Agostinho de Hipona, quando estava legal da cabeça, brincadeira. O médico, enquanto tal, vem para curar o enfermo. Quem se nega a observar as prescrições do médico mata a si mesmo, verdade? O Salvador veio ao mundo porque se chama Salvador do mundo, se não para salvá-lo. Salvador do mundo. Ainda tem mais. Comentário do Salmo 95:5. Veio o Redentor e pagou o resgate, derramou seu sangue e comprou o mundo. Queres saber o que ele comprou? Vede quanto pagou e descobrirás o que comprou. O preço é o sangue de Cristo. Qual o objetivo que vale tanto? Qual? Senão todo o mundo. Qual? Senão todas as nações. O preço foi pago. Agora os homens nessas nações precisam. E aí, precisam crer. E aí, meu irmão, tem muita gente. João Cassiano, Cícero de Alexandria, Próspero de Aquitânia, nome chique, Leão Magno, Teodoreto de Ciro. Quer saber mais? Dá uma olhada aí nesse livro da editora Reflexão, coleção Arminianismo, Expiação Ilimitada, para você saber mais e edificar a sua soteriologia. Deus abençoe, até o próximo vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, nossa qualidade está só subindo. Valeu, John!